bem? Vamos para a nossa aula de matemática? Mas antes da gente começar a nossa aula de matemática, vamos dar uma passadinha na tabuada do 2 e na tabuada do 3, para a gente ficar bem craque na tabuada. A tabuada não é questão de decorar, é questão de aprender. Nós sabemos que a tabuada é a soma de parcelas iguais, certo? Então, nós precisamos entender isso. Então, sempre que a gente puder retomar a tabuada, isso vai ajudar a gente a aprender ela. Eu não quero que vocês decorem, porque quando a gente decora uma coisa, com o tempo a gente esquece. Mas quando a gente aprende, nós nunca esquecemos, certo? Então, ó, vamos lá. Eu sei que a tabuada é a soma das parcelas iguais, certo? Então, vamos lá. 2 vezes o número 1 é igual a 2. 2 vezes o número 2 é igual a 4, que a gente pode falar 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18 e 2 vezes 10, 20, certo? Agora do 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30. Bom, pensando na tabuada do 2 e do 3 que nós já lemos e aprendemos, o que nós temos aqui? No livro, hoje vem falando assim, ó, sobre o triplo, mas nós já conhecemos o dobro, que está na tabela de multiplicação, certo? Então, para a gente achar o dobro de algum número, eu tenho que multiplicar ele por quanto? Por 2. Então, se nós multiplicarmos qualquer número por 2, nós vamos encontrar o quê? O dobro daquele número, certo? Então, a nossa amiguinha do coque está falando aqui, ó, ela tem 2 xícaras, certo? E aí, ela quer dobrar a quantidade de xícaras. Então, ela fez 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o dobro das 2 xícaras que ela tinha é 4. Professora, mas e como que funciona o triplo? A mesma coisa, eu quero triplicar. Todo número que eu multiplico ele por 3, eu estou triplicando a sua quantidade. Então, aqui, ó, ela fala assim, continuo com as mesmas 2 xícaras, mas agora eu quero triplicar o meu valor. Então, como que eu faço? 2 vezes o 3, que é igual a 6. Então, ela triplicou esse valor. Então, o triplo é o quê? Quando nós multiplicamos qualquer número por 3, nós encontramos o triplo desse número, certo? Então, na página 169, ele vem dizendo isso, a diferença do dobro e do triplo. É da natureza do homem retirar o seu alimento do campo, lá na página 170. Usando o solo, semeia para a produção de alimentos que serão o seu sustento. Leco sempre gosta de ajudar o seu avô quando está passeando em seu sítio. Ele acompanha no pomar para pegar deliciosas frutas. Nestor combinou com seu neto que vai pegar o triplo da quantidade de frutas que ele pegar. Sabendo disso, complete cada desenho a seguir com a quantidade de frutas correta e depois complete a sentença. Eu vou fazer esse primeiro aqui com vocês, para vocês entenderem como que funciona bem certinho o triplo. Vocês vão ver que não é difícil. Vamos lá, ó. Veja quantas laranjas pegou. Então, a gente olha aqui, ó, o Leco. Quantas laranjas o Leco tá? O Leco pegou 3 laranjas, correto? E o seu avô pegou o
triplo. Eu sei que o triplo é da tabela de multiplicação. Então, as 3 laranjas que o Lego pegou, para eu descobrir o triplo, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3, certo? Então, vamos lá, ó. Quantas laranjas o seu avô pegou? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, quantas laranjas o vô do Lego pegou, o Nestor? Pegou 9 laranjas. Aí ele está te perguntando, pois o triplo de 3 é 3. Aliás, pois o triplo é 3, certo? Então, como que ficou essa conta? 3 vezes 3 é igual a 9. Difícil? Não. Agora ele continua aqui embaixo falando, veja quantas maçãs o Lego pegou. Aí você vai ter que fazer a quantidade de maçãs vezes o triplo. Veja quantos limões o avô do Lego pegou. Aí você vai fazer também pelo triplo, certo? E aí, na página 172, está falando o quê, ó? Desenhe no segundo quadro o triplo da quantidade de figuras mostradas no primeiro quadro. Depois complete a sentença corretamente. Então, você vai olhar quantas estrelas, quantas figuras tem aqui, você vai desenhar o triplo aqui, tá bom? E colocar o resultado embaixo. Lina tem 9 anos de idade e adora sua tia Carmen. Ela descobriu que a tia tem o triplo da idade dela. Então, quantos anos a Lina tem? 9 anos. Sabendo disso, quantos anos de idade Carmen tem? Então, a Lina tem 9. Ela descobriu que a tia dela tem o triplo da sua idade. Então, quantos anos a tia dela tem? Já mostramos, na página 173, que para encontrar o dobro, é necessário multiplicar a quantidade por 2. E para encontrar o triplo, é necessário multiplicar a quantidade por 3. Encontre o caminho que levará o menino até a plantação de camomila. No início aqui, o menino tem quanto? Tem 8. Aí ele está falando assim, ó. 8 vezes 3 dá quanto? Ou no caso, 3 vezes 8 dá quanto? Aí você vai olhar aqui, ó. 3 vezes 8 dá 24. Aí você vai escolher um dos caminhos aqui e vai continuar. Eu sei que deu 24 aqui, certo? Aí eu vou continuar. 24 mais 3 dá quanto? Aí eu vou descer aqui e vou ver o que ele está falando aqui. Ou 24 mais 2 dá quanto? Aí eu vou descer aqui e vou ver aqui. Eu sei que o resultado final dessa conta tem que dar 47. Ele pede desse lado para somar por 3 e aqui embaixo por 20, aqui por 2 e aqui embaixo por 20. O resultado, tanto daqui ou daqui, você vai descobrir. Tem um lado que o resultado não dá 47. Um lado dá, o outro não. Aí você vai ter que descobrir qual é o lado, tá bom? Vamos lá. Na página 174, está falando assim, ó. Leia com atenção e responda o que se pede. Se necessário, use peças do material dourado ou material concreto. Gente, eu acho que não seja necessário, mas se caso você precise usar material concreto, usar um material para você tocar, você pode usar os seus lápis. Se você tiver um conjunto de 24, você pode usar os seus lápis. Você pode usar feijão também, que ajuda a fazer essa conta. Ou você pode fazer risquinhos, certo? Os amiguinhos palitinhos. Você pode ir riscando, você pode usar bolinha, enfim. Eu falo palitinho, mas você pode usar bolinha, enfim. Se você achar necessário, você pode fazer a conta da forma que você achar melhor, tá bom? Professora, eu consigo fazer essa conta aqui, não tem problema. Também tá bom, tá? Vamos lá. Tenho 60 anos de idade, ou seja, o dobro da idade do meu filho. Então, se ele tem 60 anos, que é o dobro da idade do filho dele, quantos anos o filho dele tem? Aí a gente vai pensar, qual que é o dobro de... eu tenho 60, eu tenho que fazer ao contrário, eu tenho que tirar aqui.
Tenho 10 anos de idade e minha mãe tem o triplo da minha idade. Aí, no caso, você tem que somar os 10 anos mais o triplo. Ou fazer vezes, certo? Que é o mais correto. Tenho 20 anos. Quantos anos terei quando tiver o dobro da minha idade? Aí, aqui, você vai somar. A 3, gente, a professora vai adaptar. Por quê? Porque ele quer que você faça uma operação inversa aqui, usando o dobro e o triplo. Nesse momento, a professora acha que vai confundir a cabecinha de vocês. Eu quero que vocês entendam o dobro e o triplo. Entenderam? Tipo, somar, dividir e subtrair, isso ok. Mas eu não quero que vocês se confundam. Então, essa 3 aqui nós vamos adaptar, nós não vamos fazer ela, tá bom? Então, a 3 você pode cortar ela aqui e escrever adaptada, tá? Nessa 3, porque vai utilizar a operação inversa e eu acho que vai confundir bastante a cabecinha de vocês. Então, nesse momento, a gente não vai dar ela, ok? Virei a folha. Página 176. Bianca está treinando corrida. Hoje ela conseguiu correr exatamente 12 quilômetros, mas até o fim do ano ela pretende correr em um dia o triplo dessa distância, ou seja, ela deverá correr um total de... Qual que é o triplo de 12 quilômetros? Aí você vai colocar aqui. Compare os preços de caixinhas de chá nos estabelecimentos comerciais e depois responda o que se pede. Então, você vai dar uma olhada aqui, ó, em todos os estabelecimentos e qual é o valor de cada caixinha de chá em cada estabelecimento, certo? Vamos lá para as perguntas. Em qual estabelecimento comercial a caixinha de chá tem o menor preço? Entre os demais estabelecimentos, qual vende mais caro esse produto? Com a quantia gasta para comprar uma caixinha de chá no posto Taboada, você compra quantas caixinhas do mesmo produto no varejão do Vavá? Complete cada frase a seguir com uma das seguintes palavras do quadro: dobro, triplo. É correto afirmar que o preço da caixinha de chá na mercearia multiplicadora e na padaria do dobro é o do preço distribuído de alimentos leve e trás. O preço da caixinha de chá do posto Taboada é o do preço da distribuidora de alimento leve e trás. Veja, esse aqui a professora vai dar uma sugestão para vocês, ó. No 6. Veja as vendas de caixinhas de chá durante uma semana e calcule o valor total recebido pelas vendas em cada estabelecimento. Professora, como que eu posso fazer essa conta? Posso fazer essa conta usando a tabela de multiplicação. Então, vamos lá, ó. Primeiro, vou fazer o primeiro com vocês, tá? Supermercado, pegue e leve. Quanto que tá a caixinha no supermercado pegue e leve? Cadê, ó? R$3. Então, eu vou fazer assim, ó. 3, que é o valor da caixinha, vezes 8 caixinhas, que foi a quantidade que eles vendeu. Então, 3 vezes 8 dá 24. Então, quantos reais, aí, como eu já fiz essa conta, quantos reais eu vou converter ela? R$24. Porque aqui a gente está falando em real. Professora, eu posso montar a conta assim, como eu posso montar a conta em pé? 3 vezes 8, que dá 24, certo? Aqui a professora já fez a primeira. Então, como estamos falando em real, vou colocar o R, cifrão, R$24. Professora, preciso colocar o real aqui? Não. Mas você sabe que na hora de dar o resultado aqui, você vai dar em real. Por que que nesse momento você não vai colocar o real aqui? Porque existe uma conta de multiplicação que ela calcula esses valores quebradinhos, mas neste momento nós não vamos aprender. Então, você pega o valor inteiro, tá? Porque aqui o livro já te deu o valor inteiro, não deu o valor quebradinho, tá bom? Então, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Mercearia multiplicador. Quanto que tá o valor da caixinha lá na mercearia multiplicador? R$4, certo? Então, você vai fazer 4 vezes 4. 4 vezes 4. Professora, eu não aprendi a tabuada do 4. Não tem problema, a gente pode
fazer por parcelas iguais. Então, 4 mais 4 mais 4, aí você faz 4 vezes que você vai achar o resultado, tá bom? Vamos ver, aí o que você continua, certo, crianças? Aí você continua da padaria do dobro, que essa daqui eu vou ver lá no chat na nossa aula de matemática, tá bom? Crianças, dá para fazer essas contas pela multiplicação como de parcelas iguais. Professora, eu prefiro fazer por parcelas iguais. Então, faça por parcelas iguais, tá bom? Você vai ver que você vai conseguir chegar no resultado do mesmo jeito. Amores, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.